Olá, seja bem-vindo ao canal do Entre Costas no YouTube. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou host do podcast Entre Costas, sou médico com área de atuação na saúde mental. Antes de contar um pouquinho da minha história, queria te pedir para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sobre todos os nossos conteúdos e também comentar aqui embaixo se você se identificou com alguma coisa que eu contei aqui sobre toda a minha história. Minha história pensando na saúde mental começa então mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos, no meu processo de alfabetização, que foi um pouquinho complicado. Naquele momento não tinha muita informação sobre o que eu estava apresentando, então eu tinha muita dificuldade para ler, tinha muita dificuldade para escrever. Cheguei mais ou menos até a terceira, quarta série sem saber praticamente ler. Eu fazia as provas, porque a professora lia a prova, todas as questões antes de começar, e eu já ia escrevendo de memória. O que me ajudou, na verdade, é desenvolver muito bem minha memória. Quem me conhece sabe que eu lembro de muitas coisas. Então meus pais começaram a entender que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí buscaram ajuda de neurologistas, psiquiatras, psicólogos, oftalmologista, fonoaudiólogo. E aí a gente entendeu e chegou em um diagnóstico, um distúrbio da leitura escrita, que antigamente a gente chamava de dislexia. Aí os processos terapêuticos começaram com uma maior intensidade, fiz muitos anos de fonoaudiólogo, muitos anos com psicopedagoga, e aí a minha mãe sempre falou que quem tem dificuldade tem que estudar o dobro, então sempre estudei muito, mas mesmo com toda essa atenção, eu ainda tinha dificuldade na escola, porque mesmo me colocando para sentar na primeira fileira, mesmo tentando dar uma atenção maior para mim, eu não prestava atenção. Eu ficava olhando pro teto, eu ficava olhando pro ventilador, ficava brincando com o meu estojo. Eu tinha muitos distratores ali, que eram muito mais interessantes do que a aula, na verdade, né? E aí chegou-se a um outro diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu não apresentava tanto um padrão hiperativo, que é comum de muitos homens que têm esse transtorno apresentarem na infância. O padrão é só desatento, predominantemente desatento, na verdade. E aí começou-se um outro tratamento complementar ao que já estava acontecendo, com medicações, com um outro tipo de atenção com a psicopedagoga, com a psicóloga, com acompanhamento psiquiátrico. E aí eu passei pela maioria das medicações que hoje a gente tem para o TDAH. Com toda essa ajuda e todo esse esforço, eu tive um desempenho até que satisfatório quando a gente fala da parte acadêmica. Até que na época do cursinho pré-vestibular, eu me mudei para Campinas e lá reduzi ao máximo os estímulos que eu tinha. Eu tinha um computador, meu celular não tinha muitos aplicativos, e aí eu sentava e estudava bastante, comecei a ler bastante e comecei um processo de independência dessa parte de escrita e leitura que me forçou e me ajudou muito a me desenvolver. E aí quando eu entrei na faculdade, entrei em diversas faculdades e cursei sem grandes problemas a faculdade. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, os professores fiquem atentos ao processo de desenvolvimento da criança e que dê a devida atenção aos transtornos e o devido tratamento, porque os transtornos mentais não são frescura e podem trazer muito prejuízo para essa pessoa no futuro mesmo. Mas durante todo esse processo, eu também apresentei um processo depressivo, porque em algum momento eu me vi muito revoltado com esses diagnósticos, com ter um pouco mais de dificuldade. Em um momento eu perdi alguns entes próximos, e aí além do luto eu também entrei num processo de depressão, onde eu não via muito mais graça nas coisas, eu achava a tristeza até uma coisa mais romantizada, uma coisa mais, uma certa beleza. Nesse processo depressivo tinha muito medo da morte, era uma coisa que me incomodava muito e ficava muito nos meus pensamentos. Ao mesmo tempo eu também era muito tímido e apresentava até uma ansiedade social. Todas essas comorbidades, então doenças que acontecem ao mesmo tempo do TDAH, são comuns à pessoa que tem esse transtorno. As comorbidades, elas são regras e não exceção quando a gente fala de TDAH. E todo esse processo, sempre em contato com um psicólogo, com um psiquiatra, me gerou muito interesse, mas não foi a primeira especialização que eu busquei fazer depois que eu terminei a faculdade. Mas devido ao grande volume de pessoas que buscavam agendar consultas comigo e traziam demandas relacionadas à saúde mental e psiquiatria, eu resolvi retomar os estudos nesse tema. E aí, hoje tenho focado mais a minha clínica na parte de ansiedade, depressão e os outros transtornos relacionados à saúde mental. Então essa foi um pouquinho da minha história. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, deixar nos comentários se você se identificou com a minha história, com alguma coisa que aconteceu na sua também. E me siga no Instagram, Dr. Henrique Trajano, TikTok e aqui no YouTube do Entre Costas. Até a próxima!